Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula da turma 1 do curso de História e Pensamento Econômico. Essa aula é uma aula síncrona para a turma 1 e assíncrona para a turma 2. Para a turma 1, essa aula é referente ao dia 14 de maio, e para a turma 2, essa aula é referente ao dia 13 de maio. A aula do dia 18, que é o dia de hoje, eu vou repor depois, como eu já tinha conversado com vocês anteriormente. O tema da aula de hoje é o Adam Smith, o pensamento de Adam Smith, né, que é o pai da economia política. Certo? Então, a economia só adquire o status de ciência a partir da publicação da Riqueza das Nações, que é a principal obra de Smith. Então, a gente vai tratar aqui dessa obra, tentar chamar atenção para algumas contribuições importantes que estão dentro, né, desse livro, né, as contribuições econômicas do Adam Smith. A gente vai falar sobre a visão dele sobre a divisão social do trabalho, sobre a teoria do valor, teoria dos salários, teoria do lucro, e também a visão de Smith sobre o desenvolvimento econômico, certo? Então, vai ser basicamente esses temas que nós vamos discutir aqui, ou durante as aulas que a gente tratar do pensamento de Adam Smith. Bom, antes de começar o pensamento de Smith, eu quero perguntar o seguinte a vocês. Vocês receberam a aula que eu gravei com a turma 2 na quinta-feira? Sim, eu recebi. Alguém ficou sem receber? Beleza. E aproveitando também, todo mundo recebeu, quem se interessou, vocês receberam a gravação referente à aquisição de idiomas, que eu gravei lá na turma 1? Alguém ficou sem receber? Não, né? Então, ótimo. Então, vamos dar continuidade. Então, vou aqui projetar o meu slide, certo? Eu não vou aparecer na tela porque eu não sei ainda dividir, né? Colocar metade minha imagem, metade o slide, né? Infelizmente, eu bato a cabeça um pouco com isso. Então, no momento vai ter que ser assim. Então, Adam Smith ele nasceu em Kirkcaldy, na Escócia, no ano de 1723, e faleceu no ano de 1790. Então, estamos falando aqui de um autor que viveu em pleno século XVIII, e nós sabemos que, nesse século XVIII, nós tivemos dois eventos extremamente importantes do ponto de vista da fundação, né, digamos assim, da modernidade. O primeiro foi a Revolução Industrial, que foi um traço importante, né, um aspecto importantíssimo, no surgimento da sociedade urbano-industrial, ou seja, da sociedade capitalista. E também, lá no finalzinho do século XVIII, nós vamos ter a Revolução Francesa, né? 1789, ou seja, um ano antes da morte de Adam Smith. Então, esses fatores, Revolução Industrial, e depois a Revolução Francesa, mas mais para o finalzinho da vida dele, terão um impacto, né, fundamental no pensamento de Adam Smith. O Adam Smith, ele estudou ciência moral, certo? É tanto que ele tem um livro, que é um livro de filosofia moral, que ele escreveu antes mesmo da publicação da Riqueza das Nações. Ele também estudou política e línguas no Balliol College de Oxford, né? Apesar de ser um economista, né, famoso, etc., ele também atuou como professor de lógica na Glasgow College no ano de 1751. Entre suas principais obras estão Teoria dos Sentimentos Morais
que ele publicou no ano de 1759, e no ano de 1776, ele vai publicar uma investigação sobre a natureza e causa da riqueza das nações, né, que é a sua obra-prima, digamos assim, né, a sua grande contribuição para a teoria econômica, que vai ser o objeto da nossa análise. Então, antes de começar a discutir as contribuições econômicas do Adam Smith, vamos falar um pouco das suas influências, né? Digamos assim, das correntes que ajudaram a moldar o pensamento de Adam Smith. Então, as principais influências do pensamento de Adam Smith pode ser dividida nesses 3 elementos aqui. Primeiro, é o movimento iluminista, né? Ou a filosofia iluminista, que vai ser das correntes que ajudaram a moldar o pensamento de Adam Smith. Qual a importância da filosofia iluminista no pensamento de Adam Smith? Vai ser a valorização que ele vai dar para o pensamento científico, né? E também o Adam Smith, em linha com o que pensavam os filósofos iluministas, acreditava que o progresso da ciência e da razão é um elemento importante, um elemento chave, melhor dizendo, para o progresso da humanidade, né? Ou seja, o homem, através do pensamento científico, né, do pensamento racional, ele pode trilhar um caminho, né, a humanidade como um todo, rumo ao progresso, né? O progresso seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista material. Então, ele acreditava, né, ele valorizava a razão e a ciência em função, né, dessa influência que ele recebeu do pensamento iluminista. Além disso também, o Smith vai sofrer influência também da revolução científica associada a Isaac Newton. Qual a importância de Isaac Newton, né, da revolução científica que moldou o pensamento do Adam Smith, né, que influenciou decisivamente o pensamento de Adam Smith? A influência vai se dar no sentido de que, tal como Isaac Newton, né, o Smith, ele vai, herdeiro dessa tradição, né, ele vai compreender o sistema econômico, os sistemas econômicos, né, o sistema econômico capitalista, como um sistema governado, né, por leis naturais, por leis que são imutáveis, né, tendo como principal característica desse sistema a ordem e a harmonia. Por quê? Porque o Newton acreditava que todos os fenômenos do universo físico eram todos esses fenômenos, eles ou o movimento, né, desses fenômenos eram caracterizados pela ordem e pela harmonia, né? Então, a ordem e a harmonia era o fundamento de todos os fenômenos do universo, principalmente do universo físico. Tá? Então, isso também vai estar presente na obra do Smith. Tá? Então, para o Smith, a economia ela se desenvolve de forma harmônica, tá? E de forma ordenada. Então, isso vai ficar claro, quando nós discutimos as suas contribuições econômicas. Mas, por exemplo, essa ideia de ordem natural vem exatamente da
influência, né, dessa revolução científica associada ao pensamento de Isaac Newton. Então, para o Smith, por exemplo, a economia capitalista, ela segue uma determinada ordem natural, né? E também os fenômenos econômicos, eles se desenvolvem de forma harmoniosa, né? De forma harmoniosa. Então, esses dois aspectos, esses dois elementos, a ordem e a harmonia, né, que vão estar presentes na análise do Smith, a fonte, né, dessa ideia provém exatamente do pensamento de Isaac Newton, né, da revolução científica que caracterizou os séculos 17 e 18, né, e que tem como principal porta-voz, né, o físico, o Isaac Newton. E além do pensamento de Isaac Newton, né, e da revolução científica associada a esse autor, o Smith também vai sofrer influências do pensamento fisiocrata, principalmente do Kesner, que eu já trabalhei com vocês. Então, vai estar isso vai estar ilustrado na defesa que o Smith vai fazer do Estado mínimo, no laissez-faire, laissez-passer, e também na sua ideia, né, ou do conceito que ele vai pegar dos fisiocratas da economia como seguindo uma espécie de círculo, de fluxo circular. Então, esse conceito de fluxo circular, que é herança do pensamento fisiocrata, também vai estar presente na obra desse autor. Então, essas são as influências mais importantes, né? Para além dessa influência intelectual, nós também temos que observar que o Smith, ele é contemporâneo da Revolução Industrial e da principal revolução burguesa, que é a Revolução Francesa. Então, ele observou de perto esses fenômenos. Então, todos esses elementos conjugados, somados, vão se refletir no conjunto da análise teórica do Adam Smith. Alguma pergunta? Até o momento? Alguém quer tirar alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a análise de sua principal obra, que é A Riqueza das Nações. Certo? Vamos começar. A Riqueza das Nações, nós vamos pegar aqui alguns elementos para discutir ao longo dessa aula e da próxima. Primeiro elemento de respeito ao papel da divisão do trabalho. Né? Segundo elemento tem a ver com o conceito de harmonia dos interesses e do governo limitado. O terceiro elemento vão ser as leis econômicas que vigoram numa economia de mercado. Posteriormente, nós vamos discutir o conceito de valor na obra smithiana. O valor tanto numa sociedade primária quanto numa economia desenvolvida, salientando a diferença entre trabalho comandado e trabalho incorporado. E o terceiro diz respeito, né, quinto, desculpa, diz respeito à sua teoria dos preços, no qual ele distingue claramente o preço natural do preço de mercado. Tá? E, obviamente, que depois disso a gente vai tratar de outros elementos, como, por exemplo, a sua teoria dos salários, a sua teoria do lucro e sua concepção de desenvolvimento econômico. Então, esses vão ser os elementos. Eu vou me basear no livro do Stanley Brooke, que eu já mandei para vocês em PDF. Espero que vocês já tenham baixado, né? Botei o link. Então,
como não tem disponível outro manual de História do Pensamento Econômico, vocês terão que trabalhar com o do Stanley Brugman. Então, são consequências aí das limitações impostas pelo ensino remoto. Vamos lá. O Smith, ele vai começar a análise da riqueza das nações tratando exatamente do papel da divisão do trabalho. Do papel da divisão do trabalho. Qual é a consequência fundamental, né, o principal impacto causado pela divisão do trabalho nas fábricas, etc., né, nas oficinas, nas manufaturas? É o aumento da produtividade do trabalho. Então, isso já vai estar claro em Smith. O que é esse aumento da produtividade do trabalho? Como é que ele se materializa na prática? O aumento da produtividade do trabalho significa que a produção, né, a produção per capita aumenta por unidade de trabalho, tá? Então, com o aumento da produtividade do trabalho, cada trabalhador considerado individualmente vai produzir uma quantidade maior de produtos, né? Então, a produção por unidade de trabalhador aumenta em consequência, né, do aumento da produtividade do trabalho. Então, o Smith, logo no começo do seu principal livro, tá, ele vai começar a discutir os efeitos e causas, né, da divisão do trabalho. Então, o principal efeito é o aumento da produtividade social do trabalho. Então, a capacidade de produção aumenta como um todo. Tá? E aí ele vai se questionar o porquê que isso acontece. Tá? Por que isso acontece? Porque aumenta a quantidade produzida por unidade de trabalho, ou seja, a cada trabalhador. Não é porque o produto produzido por cada trabalhador individualmente aumenta em função da divisão do trabalho. Ele vai apresentar alguns elementos explicativos, né? Alguns elementos que vão ajudar a compreender esse fenômeno, né, desse aumento da produtividade. A primeira coisa que ele vai argumentar em torno da divisão do trabalho é que a divisão do trabalho faz com que cada trabalhador se especialize na execução de uma única tarefa. Tá? Então, se vocês forem numa fábrica, se vocês forem numa oficina, se vocês forem na manufatura, né, o trabalho global é dividido por vários trabalhadores, por vários grupos de trabalho. E cada trabalhador, individualmente, vai ser responsável pela execução de uma tarefa específica, de uma função específica, né, que corresponde a uma parcela do trabalho global que é despendido, né, ou que é realizado nessa oficina, ou nessa fábrica, ou nessa manufatura. Então, qual é a consequência disso? Na medida em que o trabalhador, né, na medida em que o trabalhador ele vai realizar uma única e mesma tarefa ao longo do tempo, a primeira consequência vai ser a especialização desse trabalhador, né, na execução dessa tarefa, que vai se tornar mais simples, né, quanto mais a divisão do trabalho se desenvolve no interior de uma fábrica, por exemplo. Então, o primeiro elemento que ele vai chamar a atenção é a questão da especialização.
Tá? Então, você tem, primeiro, uma especialização onde cada um vai cumprir uma tarefa simples e específica. Então, você eleva o grau de especialização dos trabalhadores na execução de várias tarefas. O segundo elemento que ele traz é que, na medida em que o trabalhador, ao longo do tempo, vai se especializando na execução de uma única e mesma tarefa, com o passar do tempo, ele vai melhorar gradativamente na execução dessa única, né, dessa tarefa simples e única. Tá? Ele vai se tornar cada vez mais melhor, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. Né? Quanto mais você realiza sempre a mesma operação, numa fábrica, numa oficina, etc., você vai se tornando cada vez melhor na execução dessa tarefa. Então, essa repetição que se dá ao longo do tempo na execução de uma determinada tarefa faz com que o trabalhador, né, se qualifique cada vez mais na execução dessa tarefa específica. Então, vai melhorando cada vez mais a qualidade do trabalho que ele vai desempenhando numa oficina, por exemplo, numa fábrica. E na medida em que ele se torna cada vez melhor na execução dessa tarefa, isso também vai contribuir, né, para que ele melhore a qualidade do produto que ele está produzindo, né, ou da tarefa específica que ele está realizando, bem como também, né, na medida em que ele vai se especializando nessa tarefa, a produtividade individual dele vai aumentando ao longo do tempo. Tá? Em comparação, por exemplo, com um trabalhador que está um trabalhador que não tem experiência, por exemplo, na realização dessa tarefa. Tá? E o terceiro elemento que ele chama a atenção é o fato de que, na medida em que essas tarefas, né, vão se tornando tarefas cada vez mais simples e cada vez mais repetitivas, com o desenvolvimento da divisão social do trabalho, essas tarefas, ao longo do tempo, vão poder ser realizadas por máquinas. Né? Porque na medida em que elas se tornam cada vez mais simples, mais repetitivas, isso permite a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. Né? Ou seja, a máquina, na medida em que ela seja inventada, ela pode realizar essa tarefa que anteriormente, né, era desempenhada por trabalhadores, na medida em que essa função se tornou mais simples, né, mais fácil de ser executada pelo sistema de máquinas. Então, esses três elementos conjugados, né, vão ter como consequência o aumento da produtividade social do trabalho. Tá? Então, eu vou ler aqui, é uma passagem que é muito famosa, está nesse livro do Stanley Bru, mas também vocês podem achar isso na própria Riqueza das Nações, ou em outros livros de história do pensamento econômico. Eu só vou ler porque, como é que se diz? É uma frase que se tornou, digamos assim, clássica, né? Que a maioria dos livros, manuais de história do pensamento econômico citam, né? E vocês também podem consultar no próprio livro original, no qual ele vai salientar o que eu acabei de resumir aqui para vocês. Ele vai dizer bem assim, para ilustrar os efeitos da divisão do trabalho, ele vai pegar o exemplo de uma fábrica de alfinetes, né? Para ele ilustrar os efeitos da divisão social do trabalho. Vou ler aqui para vocês
A citação que está no livro do Stanley Brooks, mas que é da riqueza das nações. Vamos lá. Tomemos como exemplo, portanto, uma insignificante fabricação, mas em que a divisão do trabalho tem sido notada frequentemente, fabricação de alfinetes. O trabalhador não instruído para esse negócio, para o qual a divisão do trabalho tem trazido uma ocupação diferente, nem informado sobre o uso do maquinário empregado nele, que aconteceu devido a essa mesma divisão do trabalho, poderia acabar, talvez, com sua indústria mais importante, fazer um alfinete por dia e certamente não poderia fazer 20. Mas no caminho em que esse negócio está agora, não só todo o trabalho é peculiar, mas está dividido em um número de partes, das quais a maioria são igualmente tarefas peculiares. Um homem desenrola o arame, outro o estica, o terceiro o corta, o quarto o aponta, o quinto afia a ponta para colocar a cabeça. Para fazê-la, é preciso mais 2 ou 3 operações. Para revesti-la é uma operação peculiar. Para calvejar os alfinetes é outra. E é até mesmo uma função específica para colocá-los em um papel. E o negócio mais importante de fazer alfinete está, desse modo, dividido em 18 operações distintas, que em algumas fábricas são todas feitas por diferentes mãos, embora em outras o mesmo trabalhador fará 2 ou 3 delas. Vi uma pequena manufatura desse tipo, onde apenas 10 homens trabalhavam, e alguns deles, consequentemente, realizavam 2 ou 3 operações. Mas, embora eles não fossem muito hábeis e, portanto, familiarizados com o maquinário, eles poderiam, se esforçassem, fazer juntos 12 libras de alfinete por dia. Há em uma libra mais de 4.000 alfinetes de tamanho médio. Aquelas 10 pessoas, portanto, poderiam fazer juntas acima de 48.000 alfinetes por dia. Portanto, cada pessoa, ao fazer a 10ª parte dos 48.000 alfinetes, poderia ser considerada produtora de 4.800 alfinetes por dia. Mas se elas tivessem trabalhado separado, independentemente, e sem nenhuma delas ter sido treinada para essa operação em particular, certamente cada uma delas não poderia fazer 20 alfinetes, talvez nenhum por dia. Então, observem que ele está argumentando que o fato, né, de numa fábrica de alfinetes, as diferentes operações, né, requeridas para a produção desses alfinetes está divididas entre em 18 operações, certo? Isso faz com que 10 trabalhadores consigam produzir 48.000 alfinetes ao final de uma jornada de trabalho. Aí, se você pega a produção per capita, isso vai dar o quê? 4.000 alfinetes, né, para cada trabalhador. Né? Um grupo de 10 trabalhadores, então 48.000 dividido por, né, vezes 1/10 dá 4.800. Veja que ele mostra que, se essas operações não tivessem divididas em 18 operações distintas, talvez o único trabalhador não conseguisse nem fazer um alfinete sequer por dia. Então, vocês observem que o próprio aumento da produtividade não se dá em escala aritmética, segundo esses dados aí fornecidos por Smith, mas sim em escala geométrica. Né? Então, essa divisão de tarefas, né, essa especialização de trabalhadores na execução de tarefas cada vez mais simples e repetidas, né, ela por si só permite um aumento espetacular, né, da produtividade social do trabalho. Né? Então, a produção por unidade de trabalho, ela tende a se elevar em escala geométrica simplesmente pela divisão dessas tarefas para um grupo de trabalhadores. Então, você dividir essas operações em 18 operações distintas, isso permite um aumento espetacular, né, na produtividade. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está argumentando.
Então, esse aspecto, esse papel da divisão do trabalho, né, esse impacto causado pela divisão do trabalho, espantou o Adam Smith. Tá? E se você perceber, né, a data em que a Riqueza das Nações foi publicada foi em 1776. Então, a Inglaterra já tinha feito a Revolução Industrial. Tá? Já tinha feito a Revolução Industrial. Então, obviamente, que nas fábricas inglesas, a divisão do trabalho tinha chegado, né? Até que o exemplo dele é uma fábrica de alfinetes, ela tinha chegado a níveis jamais imaginados. Então, isso permitiu um aumento espetacular da produtividade, né, da capacidade de produção. E esse elemento, né, concreto, objetivo, vai se refletir na própria análise do Smith que ele vai desenvolver em sua principal obra. Por isso que ele vai começar o livro falando exatamente dos efeitos da divisão do trabalho, né, sobre a capacidade total de produção e sobre a produtividade. Então, vejam que esse fenômeno espantou o Smith, né, a ponto dele desenvolver essa análise. Então, essa divisão do trabalho, né, vai ser o ponto inicial da discussão do Adam Smith. Né? Essa é uma das contribuições dele para o pensamento econômico. Ele vai mostrar que a divisão do trabalho ela tem um efeito positivo, né, sobre a capacidade produtiva de uma economia e que é resultado do quê? Do aumento da produtividade do trabalho, né? Ou da produção per capita, né? Da produção por unidade de trabalho. Então, nós estamos vendo, né? Nós acabamos de ver com esse relato, um espanto de um autor, né? Que estava refletindo sobre as consequências causadas, né, pela Revolução Industrial. Uma delas é a ampla divisão social do trabalho. Então, ele enxergou algo positivo no desenvolvimento dessa divisão social do trabalho. Nós vamos ver, por exemplo, posteriormente, que Marx, né, o Marx vai concordar com o Smith sobre a questão do aumento da produtividade, só que ele vai destacar o aspecto negativo. Não, vai destacar o aspecto negativo dessa ampla divisão do trabalho. Não, que ele vai trazer, por exemplo, do desemprego causado pelas máquinas, enfim, outros aspectos. Né? Que foi o que quem assistiu aqui o filme do Chaplin, né, sabe do que eu estou falando. Né? Então, a divisão do trabalho, aumento da divisão do trabalho, a Revolução Industrial tiveram impacto do ponto de vista negativo, do ponto de vista do desemprego, né, do aumento do desemprego, do ponto de vista também da própria desvalorização do trabalho humano, né, da força de trabalho humano. Mas isso aí vai ficar mais para adiante. Aqui no Smith, ele está destacando um aspecto positivo. Então, o incremento da produtividade e, consequentemente, da capacidade de produção como um todo, né, provocada, né, por essa especialização do trabalho. Então, em Smith, a divisão do trabalho ela tem um efeito positivo. Porque ela implica o quê? Crescimento da produtividade do trabalho e da produção total. Né? Não à toa que os historiadores econômicos vão chamar a Inglaterra do século XVIII e século XIX como a fábrica do mundo, né? Que foi o primeiro país que fez a Revolução Industrial. Então, quem abastecia o mundo com produtos manufaturados era a Inglaterra. Né? Era a Inglaterra. Então, ela era considerada como uma fábrica do mundo. E essa circunstância também que vai explicar o porquê que a Inglaterra ela vai ser portadora, né?
vai ser portadora de uma palavra de ordem que vai ser a abertura das fronteiras. Ela vai exigir do conjunto dos países a abertura das fronteiras. E, bom, isso vai ser refletido principalmente nos escritos do David Ricardo, né, que vai ser um defensor do livre comércio internacional. Ele vai desenvolver a chamada teoria das vantagens comparativas. Mas, de qualquer forma, no Smith, essa defesa do livre comércio, tanto interno quanto internacional, também já está presente. Também já está presente. Então, esse é o papel da divisão do trabalho do ponto de vista da análise smithiana. Alguma dúvida, pessoal? Professor, então, assim, ele não considera, vamos supor, que sobre o aumento da produtividade, ele não considera exclusivamente nem só os trabalhadores, nem só, vamos supor, as máquinas, ele considera o conjunto, é isso? Não, em Smith, o aumento da produtividade decorre da especialização de tarefas, do fato de que cada trabalhador, né, vai executar uma tarefa específica, né, que é só uma parcela do trabalho global que é aplicado numa fábrica, por exemplo. Então, essa hiperespecialização, essa divisão de tarefas, vai fazer o quê? Vai fazer com que cada trabalhador eleve a sua produtividade, né? Porque à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando cada vez melhor na execução dessa tarefa, né? Então, esse desenvolvimento dessas tarefas cada vez mais simples e repetitivas vão contribuir para o incremento da produtividade do trabalho, né? Da produtividade global do trabalho. Entendeu, Arthur? Entendi. Então, para ele, no caso, a máquina é como uma espécie de coadjuvante no aumento da produção. Não, a máquina, a introdução do maquinário, ela também contribui para a divisão do trabalho, certo? Na visão do Smith. Ela também contribui para a divisão do trabalho. Por quê? Ou, melhor dizendo, para o incremento da produtividade. Por quê? Porque isso é uma consequência da divisão do trabalho. Na medida em que as tarefas executadas pelos trabalhadores são tarefas cada vez mais simples e repetitivas, então, com essas tarefas simples e repetitivas, ao longo do tempo, e principalmente com a invenção de máquinas, né, elas podem ser realizadas pelas próprias máquinas, e não mais pelos trabalhadores, né, não mais pelo homem, digamos assim, né, pelos seres humanos, né. Então, o desenvolvimento dessa divisão do trabalho permite a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, tá? Por se tratar de tarefas cada vez mais simples e repetitivas. Se as tarefas são cada vez mais simples e repetitivas, então isso permite o quê? A incorporação do maquinário no processo de produção. Então, e obviamente, né, que a máquina permite a elevação da produtividade e, consequentemente, da capacidade total de produção. Entendeu, Arthur? Entendi, sim. Obrigado. Viu? Mas o fator fundamental aí é a especialização do trabalho. É a divisão, né? Digamos assim, é o parcelamento do conjunto das operações que são requeridas para a produção dos diferentes produtos, certo? Quanto maior essa divisão de tarefas dentro de uma fábrica, maior é a facilidade para substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina. É isso que ele está argumentando. Outro elemento também importante na análise smithiana de respeito ao conceito de harmonia de interesses e também diz respeito ao papel do governo na economia, né, no sistema econômico. Então, o que é esse conceito de harmonia dos interesses? Esse conceito de harmonia dos interesses... Boa noite, Carlos Eduardo. Esse conceito de harmonia dos interesses, ele está
relacionado intimamente, né, com a visão de Newton, né, referente ao movimento, ao universo físico. Tá? Então, para Newton, a ordem e a harmonia caracterizavam todos os fenômenos do universo físico. Então, o Smith vai transportar essa ideia, certo? Vai transportar essa ideia, esses dois elementos, para a sua análise econômica. Então, para Smith, os fenômenos econômicos, né, eles, ou melhor dizendo, a economia capitalista, ela se desenvolve de forma ordenada e harmoniosa, ou harmônica. Então, o que é válido para os fenômenos físicos, também é válido para os fenômenos sociais, fenômenos econômicos. Né? Daí o porquê da contribuição da Revolução Científica no pensamento do Smith. Significa o quê? Significa o quê? Que há uma tendência na sociedade burguesa, na economia capitalista, para que o funcionamento do sistema econômico leve a uma harmonia de interesses entre os diferentes agentes da economia. Então, a economia capitalista funciona de forma harmoniosa. Né? Harmoniosa em que sentido? Porque ela consegue compatibilizar o interesse individual com o interesse coletivo. Lembram isso lá do Hobbes, do Locke? Né? Que o Estado ele surge para compatibilizar o interesse individual com o interesse coletivo? Aqui também vai estar presente no pensamento de Adam Smith. Né? Você tem uma filosofia, você tem uma explicação dos fenômenos que procura identificar os elementos que levam a essa convergência de interesses na economia, entre o interesse individual, porque nesse tipo de economia as pessoas são movidas por interesses egoístas, particulares, né? Então, por exemplo, cada produtor e cada consumidor, ele procura de forma hedonista e egoísta, né, maximizar os seus benefícios individuais e minimizar, né, os seus malefícios, digamos assim. Né? Então, procura maximizar os benefícios e minimizar os custos, né, os malefícios associados à sua atividade. Então, o que cada um procura é, né, no sistema econômico capitalista, é o próprio, atingir ou atender aos seus próprios interesses individuais. Então, o que caracteriza as ações econômicas dos indivíduos, das empresas, né, é o egoísmo. É isso que o Smith está falando. No entanto, apesar disso, do ponto de vista da sociedade como um todo, cada agente econômico individual, ao atuar de forma egoísta, de forma individualista, ele sem querer, né, o resultado do conjunto de suas ações vai levar ao bem-estar geral, ou seja, o bem-estar de toda a coletividade, de toda a sociedade. Então, o que é que o Smith vai fazer na Riqueza das Nações? Ele vai explicar, né, o mecanismo que permite
que mesmo os indivíduos, agentes econômicos atuando, quando falo agente econômico, são todos agentes, seja o Estado, seja as empresas, seja os indivíduos, sejam as classes sociais. Tá? No caso, o Smith nem pensava em termos de indivíduo, pensava mais em termos de classes sociais. Mas, o que ele é o seguinte, ó, mesmo nós, cada um de nós aqui, atuando de forma egoísta, o resultado geral vai ser positivo. Por quê? Porque existem mecanismos que garantem essa compatibilidade entre interesse individual e interesse coletivo. É isso que ele está dizendo. Tá? É isso que ele está dizendo. Então, lá em Hobbes e Locke, é o Estado. Então, se cria o Estado para, né, preservar os direitos naturais do homem, não é isso? Para fazer com que as pessoas respeitem a propriedade dos outros, né, e para que a sociedade ela possa se desenvolver de forma harmônica, né, garantindo paz, saúde e segurança para todos. E propriedade também, né? Paz, saúde, segurança e propriedade para todos. Tanto em Locke quanto no Hobbes. Aqui é o mesmo esquema analítico. Só que no Smith não é o Estado que vai garantir essa harmonia de interesses entre os diferentes agentes econômicos, apesar deles estarem agindo movidos por interesses egoístas, por interesses mesquinhos particulares. O que é que vai garantir essa compatibilidade no interesse individual e coletivo? É a mão invisível. Certo? É a mão invisível. Então, a mão invisível, ela é que vai garantir que o interesse de cada indivíduo, agindo de forma egoísta, coincida com o interesse coletivo, com o interesse da sociedade como um todo. Tá? De que forma, professor? É aquele mecanismo que vocês aprenderam no curso de Introdução à Análise Econômica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, caso dos produtores. Nós sabemos que os produtores, né, quem oferta, o interesse dele é maximizar sua taxa de lucro, sua taxa de retorno, né, a rentabilidade do seu negócio. Nós sabemos disso, né? Cada ofertante ele procura maximizar sua taxa de lucro. Então, cada um de nós vamos ser movidos, ou melhor dizendo, cada ofertante vai ser movido, né, pelo interesse de maximizar a sua taxa de lucro. Então, o que é que acontece? Esses ofertantes, um pequeno grupo de ofertantes, podem se sentir tentados a aumentar o preço das suas mercadorias. Mas aí o que acontece? Ao aumentar o preço das suas mercadorias e, consequentemente, a taxa de lucro média, ou a taxa de lucro normal, isso vai atrair outros ofertantes para esse mercado. Vai atrair outros ofertantes. Aquele setor ali está dando uma taxa de lucro extremamente satisfatória. Então, vão chegar mais ofertantes nesse mercado específico, digamos, no mercado de sorvete, por exemplo. Então, vão entrar novas empresas nesse mercado. Ao fazer isso, qual vai ser a consequência? Você vai aumentar a oferta global de sorvete. Desculpem. Ao aumentar a oferta global de sorvete, qual vai ser a tendência do preço? Na economia de mercado, na economia competitiva? Vai tender a decrescer. E ele vai cair até o ponto em que a oferta global, né, a oferta global vai diminuir, né, até o ponto em que a oferta global coincide com a demanda global de sorvetes. E aí você chega a um ponto de equilíbrio, tá? Em que a quantidade de pessoas, ou a quantidade de empresas
demandam uma quantidade X de sorvetes, e essa quantidade X de sorvetes é igual à quantidade demandada desse mesmo sorvete. Aí é o ponto de equilíbrio. Tá? É o ponto de equilíbrio. E você também pode pensar esse raciocínio de forma inversa. Pense no caso dos consumidores. Cada consumidor também é motivado por interesses egoístas. Tá? Então, cada consumidor, por exemplo, quer pagar o menor preço possível pelo sorvete. O menor preço possível pelo sorvete. Então, o que acontece? O que acontece? Se, por exemplo, o preço da mercadoria cair, a demanda tende a aumentar, né, pelo sorvete. Só que, com esse aumento da demanda, vai chegar um momento em que a quantidade global, ou a procura global de sorvetes, vai ultrapassar a oferta. Como tem muita gente demandando acima da capacidade de oferta de sorvetes, né? Então isso vai levar ao quê? A uma queda do preço. Ou a um aumento do preço, desculpe. Um aumento do preço. E esse aumento do preço, à medida que o preço vai aumentando, alguns consumidores vão saindo do mercado. Vão saindo do mercado. E esse processo de ajuste só vai parar a partir do momento em que a procura global se igualar à oferta global. Então, veja que esse mecanismo da mão invisível é que vai permitir, né, o equilíbrio nos diferentes mercados, fazendo que haja uma compatibilidade entre o interesse individual com o interesse coletivo. Né? Ou seja, esse mecanismo de ajuste através da demanda e da oferta vai fazer que só participem daquele mercado as empresas, né, mais competitivas, né, que podem suportar aquele nível de preços que está em consonância com o ponto de equilíbrio, tá? Então, por exemplo, as empresas menos competitivas, né, as empresas mais que lidam com custos de produção mais elevados, né, elas serão excluídas desse mercado, porque aquele preço de equilíbrio vai fazer com que essas empresas, né, esses capitais sejam, enfim, alocados em outros setores da atividade econômica, já que ela não consegue, né, obter uma taxa de lucro normal com o preço que prevalece no equilíbrio de mercado. E, por outro lado, também, no equilíbrio de mercado, só vão estar participando desse mercado aqueles consumidores que pagam um preço que seja compatível, né, com a sua renda, ou seja, que isso consegue suportar, digamos assim, e, ao mesmo tempo, esses consumidores vão conseguir pagar um preço, né, um nível de preços que mantenha nesse mercado somente as empresas mais competitivas, do ponto de vista das técnicas de produção que são utilizadas, né, do ponto de vista da sua capacidade competitiva. Então, esse mecanismo da mão invisível é que vai garantir, né, que em cada mercado você tenha os consumidores de renda mais elevada participando desses mercados, ou seja, pagando um preço a um nível a um nível que permita que as empresas mais competitivas se mantenham nesse mercado. E, por outro lado, também, né, todas as empresas que vão prevalecer no equilíbrio competitivo são empresas
que são as empresas que lidam com técnicas de produção mais avançadas, do ponto de vista da tecnologia, né, enfim, do ponto de vista dos métodos empregados na produção. Né? Então, o resultado global vai ser o quê? Um resultado positivo do ponto de vista da economia como um todo, né? Do ponto de vista da sociedade como um todo. Então, é essa mão que vai permitir, né, essa compatibilidade entre interesse individual e interesse coletivo. Então, a chave para a gente compreender como se chega a esse equilíbrio, o interesse individual e o interesse coletivo, é a questão da competição. Então, se os indivíduos estiverem livres, né, de qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de obstáculos agentes econômicos como um todo, né, a atuação individual de cada agente vai ter como consequência uma alocação eficiente do ponto de vista econômico. Porque em cada mercado só vão sobreviver as empresas mais competitivas e os consumidores que conseguem suportar um nível de preços, né, que permita que nesses mercados só participem desses mercados as empresas mais competitivas. Ou seja, você vai ter empresas mais competitivas em diferentes mercados, em função da mão invisível, e ao mesmo tempo os consumidores de renda mais elevada, que podem suportar um nível de preços condizente, né, com um nível mais eficiente das técnicas, né, enfim, das técnicas empregadas na produção. Então, digamos assim, esse é o segredo, né, da análise do Smith, né. E essa discussão é tão importante que ela está presente até hoje no debate, né, no debate econômico, por exemplo, sobre o papel do Estado. Então, os liberais, até hoje, eles falam que as leis econômicas dessa economia, da economia capitalista, se elas forem respeitadas, né, então, o resultado, do ponto de vista da produção, da geração de empregos, da alocação dos recursos escassos, vai ser eficiente. Daí porque as críticas a todo tipo de intervenção governamental, que a gente vê no debate econômico, né, seja aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: deixa a mão invisível agir livremente, que o resultado, do ponto de vista da alocação dos fatores, né, da alocação dos recursos de produção, dos recursos escassos, dos recursos humanos, dos recursos naturais, vai ser o mais eficiente possível, do ponto de vista econômico. Exatamente, é mais ou menos isso, né, Arthur? É mais ou menos isso. Então, é essa mão invisível que vai permitir, né, esse equilíbrio, né, essa harmonia de interesses na sociedade capitalista, na sociedade burguesa ou na economia de mercado. Né? E essa análise do Smith é interessante por quê? Porque ela está em consonância com o livro que ele tinha escrito 17 anos antes, no ano de 1759, A Teoria dos Sentimentos Morais, que é um livro de filosofia moral. O Smith diz o seguinte: apesar de nós sermos egoístas, né, apesar de nós, seres humanos, sermos egoístas, né, os nossos valores morais, os nossos valores éticos, certo? Eles atuam, né, como uma espécie de barreira ou como uma espécie de filtro que restringe as nossas ações egoístas. Tá? Que restringe as nossas ações egoístas. Então, na nossa conduta, na nossa ação do dia a dia, né, na nossa prática social cotidiana, são esses valores morais e éticos que fazem com que a gente
tenha empatia e solidariedade com o próximo, né? Com os demais, com os nossos semelhantes. Então, nossa ação, ela é movida pela razão, né? Então, é o movimento da razão, né? Que, digamos assim, que age como uma espécie de motivação, de motivador das nossas ações, que nos permite, né? Digamos assim, controlar o nosso egoísmo, o nosso individualismo. Então, é isso que nos permite é isso que permite que a gente possa ter solidariedade, sentir compaixão, né? Pelo próximo, pelo semelhante. É isso que permite que a sociedade como um todo não vire um caos completo, como lá no Hobbes, tá? Como lá no Hobbes, no estado de natureza. Você tem um caos completo, né? Você precisa do Estado para, enfim, né, garantir a paz e segurança de todos. Lembra lá do Hobbes, do estado de natureza? Então, o Smith ele diz o seguinte, ele não está falando de Estado, ele está dizendo o seguinte, as nossas ações, a nossa conduta cotidiana, né, ela tem como base os nossos valores morais e éticos. E são esses valores morais e éticos, né, que acabam agindo com uma barreira contra as nossas ações egoístas. Então, são esses valores morais e éticos que permitem que o interesse de cada indivíduo possa se compatibilizar com o interesse global, com o interesse coletivo. Tá? Então, do ponto de vista das ações humanas, os nossos valores morais ajudam a combater nossas ações egoístas, permitindo que a gente possa viver em paz e harmonia, né, ao longo do tempo, do ponto de vista social, né, do ponto de vista das relações sociais do cotidiano, etc. Né? Por outro lado, na economia, vai se ver refletido na teoria econômica de Smith, também vai ser refletido nessa concepção filosófica dele. Por quê? Porque na economia, essa compatibilização do interesse individual e coletivo não vai ser em função dos nossos valores morais e éticos, mas sim em função do papel desempenhado pela mão invisível do mercado. Né? Então, veja que há um link, há uma interdependência entre essa obra que é uma obra filosófica, né, de filosofia moral, de ética, por aí vai, com a análise que a gente encontra na Riqueza das Nações. Então, em ambas, seja na teoria de sentimentos morais, seja na Riqueza das Nações, existem mecanismos, né, que permitem conter os impulsos egoístas, os impulsos, né, individualistas de cada um de nós, permitindo esse equilíbrio ou essa compatibilização, essa harmonia entre interesse individual e interesse coletivo. Na teoria dos sentimentos morais, os nossos valores morais e éticos. Na Riqueza das Nações, é a mão invisível. Então, isso é interessante. Né? Isso é interessante para você ver que é uma continuidade aí, né, entre uma obra e outra. Apesar de uma ser teoria econômica, a outra obra ser uma obra mais filosófica. Mas há um ponto de contato entre as duas, apesar de se tratar de temas diferentes. Tá? E sobre o papel do governo, né, o governo nunca deve atuar, né,
ele nunca deve intervir sobre a ação econômica dos indivíduos. Porque ao fazer isso, ele está dificultando o mecanismo da mão invisível, né? Isso vai ter como consequência uma alocação ineficiente dos recursos escassos da economia, né? Então você vai gerar um resultado insatisfatório, né, do ponto de vista da alocação dos recursos escassos. Tá? No entanto, o Smith, ele argumenta que o governo, ele tem um papel fundamental, por exemplo, na proteção da soberania nacional, né, de cada país. Então, daí a importância, por exemplo, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Então, as Forças Armadas, elas servem para, por exemplo, defender o nosso território contra o inimigo estrangeiro. Isso também é válido para a economia norte-americana, para a economia inglesa, né, para a Inglaterra, para outros países. Então, quem deve prover, né, as forças militares do país é o governo, né, tendo como função fundamental defender a soberania, né, de cada um desses países. Isso não é a visão do Smith. Não é a minha visão. Segundo, a administração da justiça, né, então, quem deve, enfim, gerir sistema judiciário, sistema legislativo e por aí vai, é o governo, né? Então, é o governo que deve criar as leis, né? Enfim, é o governo que deve criar instituições que serão responsáveis pela gestão da justiça, né? Em cada país. Então, isso não fica a cargo da iniciativa privada, a visão do Smith. E, além disso, também, olha que interessante, em Smith, o governo também deve zelar pelas instituições públicas, né? Pelas instituições públicas. Por quê? Porque, para Smith, as instituições públicas, elas servem como uma espécie de proteção contra os excessos do setor privado. Olha como é interessante isso, né? Como é interessante isso. Nós estamos vivendo um cenário de destruição do Estado brasileiro. E no Smith, que é o principal autor liberal, né, o pai do liberalismo, do liberalismo econômico, né, que tem os precursores, né, mas ele é liberalismo filosófico e político, né, o Hobbes, o Locke, etc., o Petit, né, o David Hume, etc., esses são os precursores. O pai do liberalismo econômico, o pai da economia política, o autor liberal mais importante de todos, diz que é necessário zelar pelas instituições públicas. E o governo também tem a necessidade de fornecer educação pública e gratuita para todos. O Smith é um comunista. Virou comunista o Adam Smith. Tá no Smith isso. Não é o Marx, não, é o Smith. O governo deve zelar pela educação, né, principalmente das pessoas mais pobres. O governo deve fornecer educação para todos na sociedade. Né? Isso está no Adam Smith. Adam Smith é um comunista. Deve zelar pelas instituições públicas, e nós estamos vivendo um processo de sucateamento e destruição do Estado brasileiro de suas instituições, né? A ciência está sofrendo cortes, né? As universidades estão sofrendo cortes no orçamento, vocês estão acompanhando minimamente, né? As empresas públicas estão sendo privatizadas, né? Como é o caso, por exemplo, da Petrobras. E o Smith diz que essas instituições públicas, elas têm que ser zeladas e elas contribuem para conter os excessos, né, da iniciativa privada, das empresas privadas, do setor privado.
Eu vou permitir aqui, viu, Ítalo, fazer uma crítica, né? Porque quem realmente liberal sabe disso. O nosso governo atual está longe. Não, o governo atual é liberal, viu, Ítalo? É liberal, não tem como dizer não. O liberalismo não existe idealmente, ele existe concretamente, historicamente. Tá? Historicamente, o liberalismo, né? Enfim. Então, por exemplo, os grandes expoentes do liberalismo sempre apoiaram regimes autoritários de caráter fascista. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do apoio de... Vou dar um exemplo aqui do Hayek ao governo de Pinochet no Chile, né? Governos liberais também apoiaram a escravidão no Brasil, liberais apoiaram vários governos autoritários ao longo do século XX e muitos de caráter fascista. Isso é o concreto. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o histórico. Concretamente, né, muitos governos autoritários tiveram a participação, né, de economistas liberais como quadros importantes desse governo, que é o caso do Pinochet. Só para citar um exemplo. Eu poderia citar outros exemplos. Né? Os liberais apoiaram o nazismo na Alemanha. Então, uma coisa é o idealismo do ponto de vista, né, abstrato. São esses axiomas, pressupostos. Outra coisa é o liberalismo na prática, né, do ponto de vista histórico. Né? Do ponto de vista histórico, muitos liberais apoiaram o colonialismo, o imperialismo, governos autoritários, governos fascistas. Né? Nós temos hoje, né, a base, o que sustenta o governo atual, né, ou digamos assim, o coração do governo atual é a sua política econômica, que é nitidamente liberal. Então não existe liberalismo em estado puro. Né? Não existe nada em estado puro. O que existe é o liberalismo em termos históricos. Se você analisar a história econômica dos países, etc., você vai ver que... Né? Mas, Ítalo, o próprio Hayek, né? Não acho que não é controverso, não, porque o próprio Hayek, nos livros dele, ele diz que ele chegou a apoiar governos não democráticos, governos autoritários. Né? Governos autoritários. Ele falou que, por exemplo, nem sempre a democracia era um ambiente propício para implementação de políticas liberais. Está isso nele, está isso no Friedman, de certa forma. Se quiser, depois eu trago imagem histórica, né? Mas autores liberais tiveram participação decisiva no governo Pinochet. Já ouviu falar do Chicago Boys? Eram economistas formados na escola de Chicago, certo? Economistas formados na escola de Chicago e que foram responsáveis pelas políticas econômicas que foram implementadas no governo de Pinochet, né? Que era um governo ditatorial. Entendeu? Você mesmo pode procurar, mas assim, eu prefiro que você leia os próprios livros desses autores. Certo? Você mesmo lê os livros. Lê os livros, não ficar vendo youtuber, né, de extrema direita. Lê os próprios livros desses autores. Entendeu? Então, mas enfim, o Churchill, né, foi primeiro-ministro da Inglaterra, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, tem um papel fundamental.
na Segunda Guerra Mundial, um líder político importante inglês, ele era a favor do colonialismo. E era um defensor do liberalismo. Né? Enfim, a gente poderia aqui citar, enfim, procurar aqui um monte de referências e trazer para vocês. Mas vocês mesmos podem procurar essas informações, estudar a história, que é o que vai, né? Que a história, ela lida com os fatos concretos. Não existe liberalismo em estado puro, existe liberalismo, né? Deixa eu botar aqui um... Vou deixar aqui um texto de um historiador, tá bom? De um historiador que fundamenta tudo que ele fala. Vou deixar um link aí para quem quiser ler. É um texto pequeno, mas vale a pena. E tudo bem fundamentado. Tá bom? Deixei aí para quem tiver interesse. Você, o Ítalo, por exemplo, você pode procurar ler esse texto, né? Leia os historiadores, né? Hobsbawm, etc., que vocês vão ver. Os grandes historiadores. Aí você vai ver o liberalismo, né? Do ponto de vista de sua historicidade. Né? O liberalismo já apoiou a escravidão, liberais apoiaram a escravidão, apoiaram o colonialismo, apoiaram o imperialismo, apoiaram governos ditatoriais, governos fascistas, né? Ao longo do tempo. Então, eu sugiro que vocês, né, procurem essa bibliografia para ler. E leiam o próprio Hayek, né, esses autores, você vai ver. Leia com cuidado, etc., vocês vão chegar a essas conclusões. Vamos lá. Então, nós temos aqui, certo? Alguns aspectos, né, que mostram que o Smith, apesar de ser um defensor do Estado mínimo, né, ele previa a importância, né, ou ele defendia a importância da intervenção, do papel do governo para produção de soberania, administração da justiça, zelo pelas instituições públicas e fornecimento da educação pública gratuita para todos. Certo? E para terminar aqui a nossa discussão de hoje, vamos chegar à discussão do conceito de valor. E aí depois nós damos continuidade na próxima aula. A sociedade capitalista, né, ou a economia capitalista, ela se caracteriza pela produção generalizada de mercadorias. E a mercadoria, né, é a forma elementar da riqueza nessa sociedade. A forma elementar da riqueza nessa sociedade. Bom, em função disso, nesse tipo de economia, né, no qual a produção de mercadoria se universaliza, ou seja, tudo que é produzido é sempre produzido sob a forma de mercadoria, eu já falei isso para vocês, lá no iniciozinho, né? Esse desenvolvimento da forma mercadoria leva, né, ou levou os economistas à necessidade de compreender essa forma social que é a mercadoria. Então, todos os economistas, né, os grandes autores da economia procuraram, de certa forma, desenvolver a teoria do valor. Por quê? Porque é o valor que vai ser o fundamento da relação de troca entre as diferentes mercadorias. Então, por exemplo, o que é que explica a relação de troca entre duas mercadorias diferentes? Por que elas se trocam numa determinada proporção? Então, vou tentar explicar isso de uma maneira mais clara. De uma maneira mais clara. Por exemplo, se eu troco... Essa camisa aqui dá uns 50 reais essa camisa, mais ou menos, 40, 50 reais. Tá? E essa caneta custa 2 reais. Então, se a camisa é 50, quer dizer o quê? Que 25 canetas
que custam cada uma R$ 2, são trocadas por uma camisa dessa. Correto? 25 vezes 2 é 50. E uma camisa só é 50. Aí eu explico a vocês. O que é que explica, né? O porquê que essas duas mercadorias diferentes, essa camisa e essa caneta, se trocam nessa proporção. Uma camisa é igual a 25 canetas. Por que que elas se trocam nessa proporção? Hein? Por que não é uma camisa igual a 10 canetas? Ou uma camisa igual a 1000 canetas? Então, a necessidade de explicar o porquê, né? Qual é o fundamento da relação de troca entre as diferentes mercadorias, né? Porque os proprietários de mercadorias trocam mercadorias que são diferentes. Você não vai trocar feijão por feijão, né? Não faz muito sentido, né? A não ser que seja assim, feijão moreno com feijão preto. Aí, né? Porque, sei lá, eu só gosto de feijão preto. Então, há uma diferença aí, apesar dos dois serem feijão. Né? Mas o que explica, por exemplo, a troca de camisa com caneta, essa relação de troca aqui. E por que que elas são trocadas nessa proporção? Uma camisa igual a 25 canetas. Então, essa circunstância levou à necessidade do desenvolvimento da teoria do valor. Certo? Então, todos os economistas, eles procuraram dar contribuições na explicação ou na tentativa de desenvolvimento de uma teoria do valor, que permita explicar qual é o fundamento que está por trás das relações de troca entre as mercadorias. Certo? O fundamento que está por trás das relações de troca das mercadorias. Se essa camisa trocada por 25 canetas, como essa, da BIC, né, vermelha, quer dizer que há algo em comum entre elas. Né? Então, daí a necessidade do desenvolvimento da teoria do valor. Então, para encerrar a aula de hoje, o Smith chegou, né, a dois conceitos importantes que depois vão ser desenvolvidos pelos demais economistas. E também o Smith chegou a desenvolver uma teoria do valor. Ele vai observar o seguinte, que todas as mercadorias, independentemente da espécie de mercadoria que você esteja, né, investigando, elas têm, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca. O que significa? Que toda mercadoria tem uma utilidade. Então, Arthur, para que serve isso aqui? Me responda. Para uns pode ser para trabalho, para outros pode ser para rede social, entretenimento. E para ligar, não é isso? É. Eu ligo aqui, minha mãe, como é que está a senhora? Não é isso? Vocês também fazem isso, vocês têm celulares. Né? Para que serve um computador? Vocês sabem, isso é o valor de uso. O valor de uso está relacionado com a necessidade. Né? Com a utilidade da mercadoria. Ou seja, para que ela serve? Então, esse celular foi produzido, né? Ele foi produzido, né? Para permitir, por exemplo, a minha comunicação com meus parentes, com minha mãe, né? Fazer ligações, minha família, com meus amigos, etc. Né? Então, isso é a utilidade do bem. Outra coisa é o valor de troca. O que é o valor de troca? Isso é o Smith que está, né, argumentando. O valor de troca é o poder de comando de uma mercadoria sobre outra, ou seja, o poder de compra da mercadoria. Então, voltando aqui ao exemplo que eu dei inicialmente, qual é o valor de troca dessa camisa? 25 canetas. Ou seja, com a camisa eu posso comprar 25 canetas. Agora vamos pensar do ponto de vista do produtor de canetas. Ele vai, imaginando que ele saiba qual é o valor relativo da caneta, né, o preço relativo da caneta,
Então, ele vai chegar à conclusão que 25 canetas que ele produz conseguem comprar uma camisa. Então, esse é o valor de troca dessas 25 canetas. Com 25 canetas, ele consegue comprar uma camisa dessa. E o produtor de camisa sabe que uma camisa dessa é suficiente para comprar 25 canetas. Então, o Smith chegou, né, claramente a diferenciar o valor de uso, que está relacionado à utilidade, né, para que ela serve, qual o tipo de necessidade que ela satisfaz. Isso é o valor de uso. Ele chegou a delimitar, né, claramente a diferença entre valor de uso com o valor de troca, né, que é o poder de compra da mercadoria, ou seja, o quanto ela pode comprar de outras mercadorias. Tá? E isso foi importante por quê? Porque, por exemplo, ele vai tentar resolver aquele paradoxo da água e do diamante. Né? Isso ajuda, de certa forma, a explicar o paradoxo da água e do diamante. Por quê? Porque essa dupla dimensão da mercadoria, o fato dela ser valor de uso e aumentar em valor de troca, é que vai explicar por que a água, né, apesar de ser mais importante do ponto de vista, né, do atendimento das nossas necessidades, ela tem um valor de troca menor em comparação com diamante. Então, por exemplo, para a humanidade, o valor de uso da água é mais importante que o valor de uso do diamante. Nós não podemos viver sem água. Não é isso? Mas nós podemos viver sem diamantes. Provavelmente aqui ninguém nessa sala virtual tem diamante, né? Senão seria um milionário, provavelmente. Correto? Então isso mostra que a gente não precisa de diamante para sobreviver. Mas a gente precisa de água. A gente precisa de água. Então, veja. A água tem um valor de uso. Diamante também tem valor de uso. Do ponto de vista do valor de uso, a água é mais importante. Agora, do ponto de vista do valor de troca, do poder de compra, né, o valor de troca do diamante é maior do que o valor da água. Então, é esse paradoxo da água e do diamante, né, que vai explicar, de certa forma, a teoria do valor que o Smith vai desenvolver, que a gente vai, né, discutir na próxima aula. Que eu vou fazer, no caso, com a turma 2 e vou mandar para vocês. Tá? Então, é esse paradoxo da água e do diamante que vai levar o Smith a desenvolver uma teoria do valor do trabalho, né, para dar conta desses fenômenos, né, para explicar o valor de uso e para explicar as relações de troca entre as mercadorias. Né? O porquê que elas se trocam em determinadas proporções e não em outras. Isso é fundamental para explicar o funcionamento da economia de mercado. Então, o Smith dá uma contribuição muito importante. Então, para início de conversa, ele deixou ele explicou claramente, né, ou clarificou claramente a diferença entre o valor de uso e o valor de troca. Tá? Valor de uso e valor de troca. Na próxima aula, nós vamos concentrar nossa análise na discussão do valor de troca. Né? E quais são os elementos, né, constitutivos do valor de troca das mercadorias. Mas isso para a próxima aula. Alguma dúvida? Arthur? Bom, Arthur, sobre a sua pergunta, sobre o que determina... Isso aqui tem a ver com preço, né? A sua pergunta vai ser respondida quando eu desenvolver a teoria do valor. Certo? Principalmente quando eu falar do valor de troca. Porque muita gente confunde o valor de uso com o valor de troca. Isso não pode ser confundido por vocês. Então, vamos ver a explicação do Smith, né? Porque o Smith vai ser o primeiro que vai contribuir para o desenvolvimento da teoria do valor do trabalho. E depois vai ser aperfeiçoada pelo Ricardo e posteriormente por Marx. Aí depois, quando a gente chegar na economia neoclássica, nós vamos ver a teoria do valor utilidade, né? Que parte da ideia de utilidade marginal.
Mas isso só depois que a gente começa a chegar na teoria neoclássica. Mas, de qualquer forma, na escola marginalista, melhor dizendo. Mas, de qualquer forma, né, o importante pontuar aqui é que todo economista necessita ter uma teoria do valor. Né? É a teoria do valor que vai ser o fundamento da explicação do economista para os fenômenos da economia capitalista. Sempre vai ser o ponto de partida. Daí porque cada grande economista procurou desenvolver uma teoria do valor própria. Nós vamos ver a teoria do valor do Smith na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Sobre o que foi discutido hoje? Sobre a questão do liberalismo, né, que foi o Ítalo, certo? Viu, Ítalo? Lê aí, né? É um bom ponto de partida. É um historiador da USP, certo? Livre docente da USP, uma pessoa capacitada, gabaritada, professor Lincoln Seco. Lê, né? E aí procura comparar os argumentos de quem é a favor e contra o liberalismo. Mas, assim, não confundir a noção, o liberalismo enquanto corrente teórica, enquanto corrente filosófica, né, enquanto corrente importante da economia, com o conceito de liberdade. É uma coisa diferente. Né? Existem diferentes conceitos de liberdade dentro da filosofia. Então, não tenta... Isso, na minha opinião, obviamente, você pode discordar de mim. Eu não estou querendo impor minha ideia para você. Né? Mas há duas formas de enxergar o liberalismo. O liberalismo enquanto conceito, certo? Enquanto conceito, então você vai chegar à conclusão que não existe nenhum governo liberal. Né? Porque na prática não existe liberalismo puro. E tem um liberalismo do ponto de vista histórico. Certo? Que aí você vai ver quais foram a prática concreta, né, dos principais autores, de políticos, né, identificados com essa ideologia, com a ideologia liberal, o pensamento liberal. Né? Então, uma coisa é o liberalismo do ponto de vista de sua historicidade. Outra coisa é o liberalismo do ponto de vista conceitual, né, do ponto de vista puramente abstrato. Então, são duas formas diferentes. A que eu indico, a sua sugestão, é que vocês analisem também do ponto de vista histórico. Né? E eu posso garantir a vocês, se você analisar do ponto de vista histórico, você vai ver que o liberalismo apoiou a escravidão, apoiou o colonialismo, apoiou o imperialismo. Né? E também apoiou governos ditatoriais. O governo atual, o coração do governo atual é a política econômica que é liberal. Teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, são todas reformas de cunho liberal. Não tem nada de antiliberal aí. E esse é o fundamento da política econômica atual. Certo? As privatizações, tudo dentro do governo atual. Nosso governo é liberal, do ponto de vista da política econômica, da condição do ponto de vista do papel do Estado, do ponto de vista da própria gestão da economia brasileira. Não tem como dizer que não é liberal. Né? Se você analisar do ponto de vista dos fundamentos da prática concreta. Outra coisa, mas viu, Ítalo? Você que tem que formar sua opinião. Eu te recomendo a você ler esses autores no original. Não procura blog, não. Procura o original. E você leia. Certo? Leia o original, de Hayek, de Friedman, certo? Leia o original. Isso, vai lendo aí, certo? Vai lendo os documentários e vê e vê também seminários de pessoas que são a favor e contra, e vai comparando os discursos. Certo? Vai comparando discursos. E aí você tem que fazer. Procurar estudar. Bom, enfim. Com isso a gente termina a nossa aula de hoje.